Olá, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos e todas bem, se protegendo, não é? Se guardando aí nessa pandemia. Queridos e queridas, né? Eu quero compartilhar com vocês aqui uma breve reflexão que se encontra no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37, do versículo de número 4 até o versículo de número 8, que diz assim: Então ele me disse, profetize a esses ossos secos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida, porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrireis com pele, porei um espírito em vocês, e vocês terão vida, e então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. Quero repetir aqui esse finalzinho do versículo que diz assim: mas não havia espírito neles. Gente, alguns anos atrás, isso já faz aí mais de 10 anos, né? Eu visitei o Museu Ricardo Brenan, que fica no bairro da Várzea, na cidade do Recife, né? É um museu suntuoso, histórico, cultural, extraordinário, que foi eleito aí como melhor museu, né, da América do Sul. É fascinante, com esculturas de mármore, com artes decorativas, uma coleção de armas brancas, canivetes, espadas, facas, que está entre as maiores coleções do mundo, né? Armaduras medievais, fabuloso, uma coisa assim impressionante, né? Mas o que mais me chamou a atenção foi quando eu entrei numa sala de bonecos de cera, né? E o empresário Ricardo Brenan, ele arrematou esses bonecos de cera na França, né? Os bonecos, eles retratam uma cena da Inquisição, e o que me impressionou foi que os bonecos estão em tamanho real, né? Da altura aí de uma pessoa, e são assustadoramente perfeitos, né? A expressão do rosto dos bonecos, os olhos, em determinados momentos, eu tive a impressão de que um deles ia se mexer. Em determinados momentos eu tive a impressão de que um daqueles bonecos iria falar, ele sair andando, tamanha, sabe, a expressão real. Mas uma coisa que eu saí daquele museu dizendo assim para mim mesmo, né? Não havia fôlego de vida, eram apenas bonecos, não tinha vida, né? E aí eu, meditando hoje pela manhã nessa passagem aqui que eu li com vocês, do capítulo 37 do livro do profeta Ezequiel, eu me lembrei dessa minha visita ao Museu Ricardo Brenan, porque Israel, a semelhança, né, tem muita semelhança com esses bonecos de cera. O povo de Israel se encontrava cativo, eles foram levados lá para a Mesopotâmia, lá para a Babilônia, e eles foram capturados, na verdade, foram levados como escravos, né? E eles estão assim desanimados, eles estão desesperançosos. É um momento de desalento espiritual para o povo de Israel, porque está longe da sua geografia política, está longe da sua terra natal,
era o mesmo que está longe do Senhor. Isso na cabeça de um judeu era a mesma coisa, né? E eles estão totalmente em desalento, em desânimo, e havia até um provérbio entre eles que era: nossos ossos se secaram, secou os nossos ossos, foi-se a nossa esperança. Era a conversação entre eles, né? Então, e aí o texto sagrado diz que num daqueles dias o Espírito do Senhor veio sobre o profeta Ezequiel lhe dá uma visão, e nesta visão ele vê um enorme vale de ossos secos, um cemitério imenso de corpos de indigentes, de ossos secos, sequíssimos esses ossos. E o Senhor diz: profetiza, Ezequiel, a esses ossos, diz a eles: ouçam, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. E ele profetiza, e então acontece um fenômeno Spielbergiano, né? Ali começa um barulho com som de chocalhos, os ossos se juntam, nervos, e as coisas começam a ficarem no lugar, né? E osso com osso, tendões, os artérios. E interessante que o texto nos mostra, que foi o que me chamou a atenção, é que, se você observar, os ossos estão no devido lugar, osso sobre osso, todos os nervos, os músculos estão no lugar, vasos sanguíneos, olhos, pés, mãos, ouvidos, nariz, cabelo, mas nada de fôlego, nada de vida, né? E aí Ezequiel profetiza, clama o Espírito entra neles e eles se tornam um exército vivo e esperançoso. E o Senhor diz a Ezequiel que esses ossos são toda a casa de Israel, e que é isso que o Senhor vai fazer com o povo de Israel, ressuscitar a esperança deles, né? Mas o que me chamou a atenção é que o fato de estarem tudo no lugar, né? Osso sobre osso, os nervos, os tendões, os artérios, os vasos sanguíneos, como eu falei, os olhos, os pés e as mãos, mas faltava-lhes o Espírito, faltava vida neles, né? E como é triste, né, a gente constatar, por exemplo, uma religião sem vida. Foi isso que Jesus constatou quando chegou em Jerusalém com fome, com seus discípulos. Ele avistou uma figueira, está lá no capítulo 21 do Evangelho de Mateus, no verso 18 e 19. Ele avistou uma figueira, se dirigiu até ela, pensando ter nela frutos, e ele passa a mão ali, afastando as folhas, procurando frutos, procurando um figo, e ele não encontrou. E o texto diz que ele amaldiçoou aquela figueira e ela secou. E nunca mais nascerá fruto de ti, não é? E ela secou. Mas aquela figueira era um notável emblema de Israel. Era o retrato da religião de Israel. Israel tem toda uma estrutura religiosa, era dona de um templo magnífico, tido como a glória de Israel. O templo de Israel era a glória do povo de Israel. Tinha tudo, tinha liturgia, tinha louvor, tinha sacrifício, tinha adoração, mas não tinha vida na religião de Israel. Não saciava a fome do divino. Jesus veio e aquela religião não saciou a sua fome. E se nós fizermos um paralelo dos dias de Jesus com os nossos dias hoje, nós vamos também constatar isso. Eu fico pensando no que se tornou hoje, o que se tornou a religião no Brasil, não é? O movimento evangélico no nosso país. A gente é uma igreja que tem boa organização, que tem as igrejas estão bem localizadas geograficamente, cadeiras confortáveis, boa iluminação, igrejas com bom sistema de som, tem bons instrumentos, tem orçamento, tem estrutura, tem obreiros, tem um berçário, tem um estacionamento, tem tudo.
não é? Mas exceto a vida de Deus, exceto o Espírito de Deus, a plenitude do Espírito, falta hoje na igreja evangélica a plenitude do Espírito, o Espírito de Cristo na igreja evangélica no Brasil. O Espírito de Cristo. Nós temos tudo, mas é uma religião sem vida. Porque, queridos, o que está estampado aí no cenário religioso é uma coisa horrorosa. Não tem nada a ver com Jesus, não tem nada a ver com o Espírito de Cristo, não tem nada a ver. É uma outra coisa, não é? Totalmente diferente. E por quê? Porque falta o Espírito de Cristo. Compara essa igreja nos nossos dias com uma igreja lá do Apocalipse, a igreja de Laodiceia, uma das cartas que Jesus escreveu. Há uma igreja em que Jesus estava fora, batendo na porta da igreja. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Jesus está fora de uma igreja que está toda montada. Tem estrutura, tem cadeiras, tem louvor, tem pregador, tem pastor, tem orçamento, mas Jesus está lá fora. Ele recebeu uma cotovelada e colocaram Jesus para fora da sua igreja. Não é? Essa é uma religião sem vida. Mas não é só religião, não. É também é muito triste uma casa, um lar, uma família sem vida. Não é? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Na sua casa tem espiritualidade? Tem espiritualidade na sua casa? E quando eu falo de espiritualidade, eu estou falando essa sensibilidade com o divino, essa sensibilidade com o eterno, entende? Uma casa que cultiva valores espirituais, uma família que cultiva valores eternos, que se ora juntos, onde se celebra junto, onde se chora junto. É uma casa que inspira, porque tem Deus nessa casa, tem Jesus nessa casa, não é? Tem espiritualidade na sua casa? Eu já entrei numa casa sem vida. Me lembro um dia que eu entrei numa... Aliás, já algumas cenas, não é, que eu olho, que eu presenciei e disse, não, está faltando vida aqui, está faltando espírito aqui, vida nessa casa, né? Tem uma casa, tudo no lugar. Os móveis, não é, impecáveis, lindos móveis, tudo limpo, organizado, uma casa toda organizada, uma piscina que, sabe, mas não tinha vida nessa casa. A piscina, o dono da casa nunca reuniu os amigos para fazer um churrasco, para tomar um banho naquela piscina. Não tinha vida naquela casa. Uma casa onde as relações com o filho, uma casa não tem vida, não tem diálogo, não tem afeto, não é? Um casamento que não tem vida. Imagine uma casa que não tem valores espirituais nenhum. Valores espirituais dessa casa, os valores dessa casa é torcer pelo um time de futebol, nada mais. Quer dizer, essa é uma casa pobre de espiritualidade, desenvolveu uma espiritualidade em que a presença de Deus não é celebrada, não é vivenciada. Essa é uma casa pobre. Quais são os valores espirituais da sua casa, da sua família? Já fez essa pergunta? Já pensou sobre isso? Pois pense. Mas não só uma casa não, uma cidade sem vida, não é? Em que, por exemplo, eu moro aqui na cidade de Sobral, aqui no Ceará, na Princesinha do Norte, uma cidade, e eu olho, antes dessa pandemia, né, chegar, os bares, as noites de Sobral aqui, os bares lotados, não é? Lotados, as pessoas, os carros nas ruas, as pessoas ganhando dinheiro, tem shopping center, tudo no lugar, mas falta vida nessa cidade. Sabe por quê? Falta vida nas cidades, porque as pessoas são arrogantes. É uma sociedade arrogante, que despreza o pobre, que menospreza o pequeno, sabe? É uma sociedade de gente mal educada, no trânsito, que não respeita, que não cede
para o outro passar. Nós estamos vivendo agora numa pandemia, já prestou atenção? Que coisa horrorosa. A gente precisa se proteger. Saiu de casa, amigo, põe a máscara. Não é só preservando sua vida, não. Você vai estar preservando também a vida do próximo, do outro, entendeu? Então, é um decreto, não precisava nem precisava de uma lei. Eu não preciso de lei para usar máscara. Eu não preciso de um decreto para usar a máscara. Eu preciso só de consciência. E eu tenho consciência de que quando eu saio, eu ponho a máscara. Eu vou para o supermercado, eu vou ponho a máscara, entendeu? E o que está acontecendo no país? As pessoas agredindo, não é? Estupidamente. A pessoa entra no supermercado sem a máscara, o funcionário vai dizer para ele que ele não pode entrar nesse estabelecimento sem a máscara, e a pessoa fica com raiva, irada, agride, parte para cima para brigar, para espancar. Vimos agora uma cena deplorável de um desembargador, uma pessoa que era para dar o exemplo de respeito, não é? E o desembargador humilhou um guarda municipal, chamou o rapaz de analfabeto, rasgou a multa. Quer dizer, que país é esse? Que sociedade é essa? Em que as pessoas não se respeitam, agridem umas às outras, dá uma carteirada, olha, sabe quem está falando? Doutor fulano, desembargador fulano de tal. Meu, que é isso? Essa é uma sociedade, é um país sem vida, entendeu? É uma cidade sem vida. Então, não vale a pena. Não vale a pena esse tipo de coisa, né? Quais são os valores espirituais de uma cidade? Vale também a pergunta. Então, queridos, eu quero finalizar aqui a minha fala. Olha, quem não vive da esperança está morto. Está morto. É assim que se encontrava o povo de Israel, sem vida, desesperançados ali, não é? E querem roubar a nossa esperança. Não vamos permitir que roubem a nossa esperança de dias melhores. Não vão roubar a nossa esperança de mudar esse cenário político nacional que nós estamos vivendo. Porque, infelizmente, o que nós estamos presenciando hoje no Brasil é uma loucura, é um genocídio. A palavra hoje, no mundo, quando olha para o Brasil, é genocídio. Está acontecendo um genocídio no país. São mais de 80 mil mortos já, não é? E nós temos, infelizmente, um presidente aí tosco, um ser abjeto, um homem tolo, bobo, que coleciona bobagens, estupidez, que boicota o isolamento social, que não usa máscara, que provoca aglomerações, pasmem vocês, o presidente da República quis burlar, né, mudar a bula de um remédio, da cloroquina, para poder vender, favorecer empresários ricos no país. Quer dizer, isso tem que mudar, nós não podemos... eu tenho esperança que isso vai mudar. Nós vamos sair desse pesadelo. É um pesadelo. Todos os dias eu fico me beliscando. Isso é um pesadelo que nós estamos vivendo no país, né? Estão dissolvendo as políticas públicas, os direitos estão sendo dissolvidos no Brasil, né? Eles estão destruindo a Amazônia, acabando com a Amazônia. Fizeram uma reforma trabalhista que esfolou o pobre, uma reforma da Previdência que está acabando com as esperanças dos idosos. É muito triste o que nós estamos vivenciando nos nossos dias e não vamos permitir que roubem a nossa esperança. Não vamos permitir que isso aconteça, não é? Quem não ama também está morto. Quem não ama está morto. Nós somos chamados, desafiados para amar. Ele diz, eu sou pastor. Antes de ser um teólogo, eu sou um pastor. Eu tenho que ter um coração pastoral. Eu não posso tratar ninguém, sabe, com doutrinas rígidas. Antes da doutrina vem a vida.
Antes da doutrina vem a vida vem antes do conceito, a vida vem antes. Então o meu chamado é para ser um pastor, tratar as pessoas da sua dignidade, romper com todas as formas de preconceito, romper com isso, tratar o ser humano. Ninguém que entra na Bethesda, na comunidade da qual sou pastor, vai ser tratado com desprezo. Ninguém. Todos que passarem pelas portas da Bethesda de Sobral vai ser tratado com respeito, com a sua dignidade humana. É assim que eu pastoreio a igreja. E, queridos, por fim, quem não se mexe, quem não se inquieta, quem não se indigna, não fica indignado, está morto. Está morto. Não é? É preciso, sabe, que o morto não se mexe, morto não se inquieta, morto não fica indignado, morto não sente saudade, está morto. E eu sou uma pessoa, sou inquieto, eu sou uma crise, eu nem tenho uma crise, eu sou uma crise, porque eu não posso me aquietar, eu não posso me calar, eu não posso me conformar, não posso cair nesse conformismo, nessa indiferença, nessa letargia, não posso. Eu tenho que me levantar desse marasmo e dizer, não, isso não está certo, bater na mesa e dizer, não é isso, não é para ser assim, não precisa ser assim, pode ser diferente. Então, quem não se mexe, quem não se inquieta, é porque está morto. E a gente precisa de vida. Vida de Deus em nós. A gente precisa se inquietar, a gente precisa lutar. Não é vislumbrar novos horizontes e lutar por um mundo melhor. Vamos buscar a Deus. Vamos buscar o Espírito de Cristo. Vamos buscar a Jesus. Vamos buscar o Senhor. A vida de Deus em nós. É disso que nós estamos precisando, tá bom? Um beijo no coração de todos. Receba o meu abraço. Se cuide. Fique em casa. Higiene pessoal. Lave as mãos, tá bom? Álcool gel. Sair. Põe a máscara, tá ok? Isso em breve, isso vai passar. Isso tudo vai passar. Deus abençoe.